Bom, pessoal, aqui é o Leonardo Rocha e eu estou fazendo esse vídeo para fazer um review de um produto que foi lançado no mercado há pouco tempo. É um produto que eu achei bem interessante e é um produto da Carteira Rica sobre Tesouro Direto, né? Foi feito pelo Eduardinho, então quem quiser depois dar uma olhada no site dele, eu vou botar os links aqui embaixo. E é um produto bem interessante, por isso que eu resolvi fazer esse review, porque eu acho que vocês podem ter interesse também em entender um pouco mais sobre esse produto e entender como ele funciona e como ele pode beneficiar vocês. Vamos lá então. Bom, então para quem que é esse curso, né? Esse curso é para quem já investe no Tesouro Direto, né? Quem quer aprender técnicas para melhorar os seus rendimentos, porque o objetivo desse curso não é te ensinar vamos dizer assim, investir no Tesouro Direto, mas sim ver o que tu já tem de conhecimento para te ajudar a rentabilizar um pouco melhor esses teus investimentos, tá certo? Então é interessante ter um conhecimento mínimo sobre economia, mas isso não invalida que tu consiga colocar em prática esses conhecimentos, porque no final do livro é feita uma abordagem sobre economia e quem não tem esse conhecimento pode estar adquirindo ali. E também a parte prática não invalida que você consiga colocar em aplicar as técnicas ensinadas, tá ok? Então o conhecimento de economia não é necessário, mas tendo esse conhecimento certamente vai ajudar. E se a pessoa também não tem tempo, você precisará apenas de uma atualização a cada 3 meses. Então, a cada 3 meses, as planilhas que ele disponibiliza podem ser atualizadas. Ele também ensina como atualizar essas planilhas, tá? Então, é algo bem simples, não tem muito mistério. Tá? E o que que tem no curso, né? O curso ele é um e-book com mais ou menos umas 98 páginas, se eu não me engano. Tem também alguns vídeos ensinando a atualizar as planilhas, né, que também tem planilhas. No vídeo ele ensina como atualizar cada planilha, porque ele utiliza, está explicado no e-book. Então, tudo que vocês vão estar vendo ali no e-book vai ter o material complementar para vocês não ficarem perdidos e saber como atualizar aquilo para conseguir colocar em prática o que é ensinado no e-book. Tá ok? Então, a base do material é o e-book. Os vídeos e planilhas servem para auxiliar esse e-book, tá certo? Bom, entendido isso, o e-book começa com a parte prática, né? Então, a gente tem alguns itens ele vai explicar superficialmente os tipos de títulos públicos, sem entrar em muitos detalhes. Ele vai falar também sobre a tributação, as variações de curto prazo, os juros compostos, as consequências da modificação dos juros. Vai falar também um pouquinho sobre títulos privados e estratégias do Tesouro Direto, tá? Então, vamos começar ali falando, né? Ele fala, explica superficialmente os títulos públicos, os diferentes tipos de títulos. Então ele vai falar o que é uma LFT, uma LTN, uma NTNF. Ele vai diferenciar os títulos entre pré-fixados e títulos mistos que eles chamam, porque a NTNB ela tem um valor de face atualizado, né? E esse valor nominal atualizado vamos dizer assim, ele acaba sendo meio que uma mistura de uma LFT com um título pré, então ele chama de título misto principalmente por causa disso, tá? Ele vai falar também da tributação, como é a tributação do Tesouro Direto, que não é nenhuma novidade. Vai falar também das variações de curto prazo, então por que que os títulos variam no curto prazo, principalmente por causa de uma alta ou uma queda nos juros, e aí que ele vai focar em como utilizar isso, essa variação como oportunidade. Então ele vai mostrar no livro como essas variações de curto prazo, principalmente em títulos mais longos e que são consequentemente mais voláteis pelo sistema de precificação que a gente tem, e como a gente vai utilizar isso para tá tirando proveito dessas variações, dessa volatilidade de curto prazo. Vai falar também um pouquinho de juros compostos e as consequências das modificações dos juros, né? E vai falar alguns dos maiores erros que as pessoas fazem quando os juros sobem, os juros caem e o que que isso afeta, é, vamos dizer assim, que as besteiras que as pessoas fazem pela modificação dos juros e não saber utilizar essa modificação a favor delas e acaba por besteira, por falta de conhecimento, às vezes tendo prejuízo nos títulos quando elas poderiam ter lucro, tá? Então ele comenta aí. Ele também comenta sobre títulos privados, então ele vai falar sobre alguns títulos, LCI, LCA, CDBs, enfim, e aí por diante. Fundo garantidor de crédito, ele vai explicar o que que é.
E ele vai explicar o método que ele faz para achar os títulos que pagam bem acima do mercado. Então tem CDBs que pagam bem acima de CDBs de outros bancos, LCI, ele vai explicar como ele faz para garimpar esses títulos, que muitas vezes vale mais a pena que comprar uma LFT, principalmente se a pessoa tem um capital maior. Então nessa parte ele vai explicar os títulos que ele compra e como ele faz para achar esses títulos que têm uma rentabilidade maior, consideravelmente maior que os títulos que todo mundo conhece e que são, vamos dizer assim, vamos dizer, mais conhecidos pelas pessoas que investem, tá? Então ele dá umas dicas aí. Depois ele vai para as estratégias do Tesouro Direto, né? Então a gente vai entrar, ele vai falar em 4 itens, que é estratégias para Tesouro Direto, estratégia por título, estratégia curva de juros e juntando tudo e colocando em prática, né? Então ele já foca logo no começo do e-book, isso é uma coisa bem interessante, que ele já foca bastante na parte prática e não ficar falando de teoria. Então, a pessoa que começar a ler o e-book, ela já vai saber como colocar em prática tudo que está sendo aprendido, tá certo? Então, a estratégia para o Tesouro Direto ele divide em três: as básicas, intermediárias e avançadas. As básicas são coisas que você não deve fazer, né? Então, são coisas básicas que toda pessoa deveria saber, mas elas no geral não sabem e acabam às vezes tendo até mesmo prejuízo nos títulos públicos. Então ele dá algumas dicas de coisas que você não deve fazer investindo no Tesouro Direto, tá ok? Depois ele fala estratégias intermediárias que ele comenta baseado nas análises econômicas que ele faz, com as planilhas que ele disponibiliza, os momentos que devem ser aproveitados para ganhar mais. Então ele vai falar quando eu sei, ou não sei exatamente, mas quando eu posso estimar que eu posso ter uma queda nos juros e aproveitar isso para ganhar mais. Então é nesse detalhe que ele vai começar a abordar aí. E depois a estratégia avançada. É interessante ter o conhecimento teórico do final do livro para entender melhor, né? Então qualquer coisa, se não ficar claro essa parte da estratégia avançada, pode dar uma lida no final do livro, né? E ele antecipa já um pouco, né, para quem é mais curioso, e ele vai dizer como saber exatamente qual título escolher, dependendo da situação econômica que a gente está e dependendo de que parte do ciclo econômico que a gente está. Então, dependendo se a expectativa é de alta, nos juros de baixa, se a inflação a expectativa é de alta ou de baixa, como de repente tentar antecipar um pouco essa queda nos juros, né? Então, ele deixa claro também que a gente nunca vai ter certeza de nada, mas a gente consegue ter uma boa estimativa, tá? Então é bem interessante as estratégias avançadas de trocar de título de um título para o outro, quando é a melhor hora de trocar de uma NTNB para uma NTNC, ou de um título pré para um título pós. Então é essa estratégia que ele vai falar aí nas estratégias avançadas, tá? Mas de forma mais geral, porque depois ele vai entrar na estratégia por título, né? Então ele comenta como faz para saber pontos de compra e pontos de venda para cada título. Então, é mais essa parte, principalmente de rolagem de título, de sair de um título e ir para o outro. E até entre dois títulos pré-fixados, às vezes vale mais a pena ter uma NTNB do que uma NTNF ou uma NTNC. Então ele vai abordar essa rolagem entre títulos, sair de um título e ir para o outro, para tentar aproveitar essas oportunidades que surgem de curto prazo, de acordo com o que está acontecendo na economia, vamos dizer assim. Tá, então ele mostra também exemplos no gráfico. Então, isso é uma coisa que eu achei bem legal no livro, não fica só aquela coisa de texto, ele mostra no gráfico ali que ele estabelece, ele ensina também a gente a montar o gráfico, então ele dá uma planilha ensinando a gente onde coletar os dados, porque se a gente sabe onde coletar os dados e sabe a metodologia, a gente consegue replicar, tá? Então, isso também é bem interessante, essa parte de imagens e da gente entender realmente o que está acontecendo e não ficar aquela coisa, né, no ar. E outra coisa que eu também achei interessante é que tudo que ele fala existe um respaldo econômico por trás, não é? Ah, isso aconteceu porque, sei lá, a média de X dias foi maior que a média de tal dia e não tem nenhuma explicação por trás. Não, essas estratégias que ele utiliza, elas têm uma base de teoria macroeconômica por trás que explica que não é à toa porque isso acontece, não é um fato que acontece porque acontece, mas sim porque existe uma explicação por trás, tá certo? Então, depois ele aborda sobre estratégia de curva de juros, né? Então ele dá alguns sites, ele fala alguns sites que são importantes se vocês acompanharem para estar informado sobre economia, não necessariamente notícias, mas principalmente através de dados, né? Porque as notícias dependem de quem cria as notícias, podem ser interpretadas de forma
equivocada. Então, é muito importante a gente analisar os dados e ver o que os números mostram para a gente, não o que todo mundo está falando a respeito, tá? Então, ele vai falar também os indicadores que devem ser analisados. Então, isso é importante porque existem dezenas de indicadores econômicos e ele vai mostrar o que são mais importantes para poder estar utilizando essa estratégia de turbinar os rendimentos no Tesouro Direto, né? Então ele vai comentar os que devem ser analisados, ele vai mostrar também passo a passo como ele monta o gráfico nas videoaulas também, porque ele utiliza os gráficos no e-book e nas videoaulas ele, vamos dizer assim, ele mostra como ele montou aqueles gráficos e mostra onde pegar os dados, é bem interessante, né? Como eu falei, as planilhas em anexo. E depois ele junta tudo, né, e fala como funciona na prática, né? Então ele mostra o passo a passo do que tem que fazer, porque assim tem fases do ciclo econômico que vão se repetir, como o próprio nome diz, é um ciclo, então aquilo vai acontecer várias vezes, e ele diz, olha, se a gente estiver nessa fase, a estratégia mais adequada é essa, se a gente estiver na outra fase, a mais adequada é aquela. Né? E tudo é explicado também no e-book e também tudo é explicado no vídeo. Então fica muito fácil de se colocar em prática o que está sendo aprendido nesse e-book. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, é possível ter rentabilidades de 20, às vezes 40% em um ano, se tiver uma boa queda nos juros, tá? E ele ensina como tu aproveitar isso nesse passo a passo, tá? Então é bem interessante, vale a pena dar uma estudada. Bom, a parte teórica ele vai comentar como é determinada a taxa de juros, né? Ele vai comentar questões econômicas, contas nacionais, conceitos de macroeconomia, balanço de pagamentos, modelo ISLM da macroeconomia, enfim, é mais a parte teórica de economia. Quem fez um curso de economia vai ver que não tem nenhuma novidade, mas ele explica isso principalmente para a gente entender o porquê do que acontece na parte prática ali. Então, quem não sabe, eu recomendo essa leitura porque tá assim, vamos dizer, bem resumido. Óbvio que tem coisas ali que tem muita informação num espaço pequeno de conteúdo, então para algumas pessoas pode ficar confuso, não vai ficar uma leitura tão fácil, mas foi a forma que ele achou para estar explicando e acho que cumpriu esse papel de estar explicando exatamente o que acontece em cada fase ali e por que acontece, tá certo? Bom, quais são os pontos positivos do curso? Né? Então, a parte que eu achei interessante é que ele é focado totalmente na prática do investidor. Então, a pessoa lendo aqui isso, ela consegue colocar em prática mesmo não entendendo nada de teoria econômica, até porque o final do livro dá uma explicada e a pessoa pode ler aquilo lá. Né? Então, explica de forma clara como aproveitar oportunidades mesmo sem entender nada de economia. Tá? Então, aproveitar essas oportunidades é aproveitar principalmente queda nos juros e também aproveitar alta nos juros para não estar nos títulos errados e sim em títulos que tu possa aproveitar essa alta, porque alguns títulos eles podem te dar prejuízo no curto prazo na alta dos juros. Tá? Então, seria mais ou menos isso. E no final, ele ainda dá um curso de macroeconomia para melhor entendimento. Então, isso é bem interessante para quem não teve esse entendimento de economia, tá certo? Bom, os pontos negativos, né? Se a pessoa não entender o que ela está fazendo, ela pode ficar com o dinheiro preso por muito tempo. Mas ele sempre deixa claro no livro, né? Então, eu só estou falando isso porque às vezes as pessoas simplesmente não leem com pressa e acabam não colocando em prática de forma adequada como ele ensina, tá? Então, pode acontecer de ter uma expectativa de queda nos juros, tu nunca vai acertar 100% e tu comprar um título muito longo e tu ficar preso nele ou ter que vender com prejuízo, mas ele deixa sempre claro que isso pode acontecer e como se prevenir contra esse problema, tá? Então, só botei isso como ponto negativo porque algumas pessoas não estudam direito e acabam fazendo de qualquer jeito. E uma coisa que eu até recomendei para ele é que eu vi não tinha muito dados estatísticos que comprovem a eficácia da estratégia, né? A gente vê que ela funciona, mas eu até comentei com ele para ele fazer, eu acredito que ele vai fazer futuramente, comprovando os pontos ali, vamos dizer, se ele entrou num dia tal, dentro de um mês, qual teria sido exatamente a rentabilidade. Eu acredito que ele tem esses dados, mas ele não disponibilizou ali e que ele vai botar em breve. Então, vamos dizer assim, um ponto negativo que eu achei foi a falta de dados estatísticos que comprovem exatamente como a estratégia funciona, a data de entrada, a data de saída e a rentabilidade do período, quais títulos, vamos dizer, se eu comprasse esse título, qual teria sido minha rentabilidade. Então, eu acho que faltou um pouquinho isso no livro só. Mas a minha avaliação final é que eu recomendo fortemente para quem quiser turbinar os
rendimentos no Tesouro Direto. Então, por quê? Porque essa estratégia é algo que eu já fazia um pouco antes, mas eu não utilizava toda essa metodologia que ele utilizava. Eu basicamente olhava taxas e inflação, eu não olhava tudo isso. Então, certamente isso vai melhorar a minha estratégia para tentar dar uma turbinada. Também era bem mais conservador na minha estratégia. Ele deu um toque para mim que eu acredito que vai certamente melhorar essa minha rentabilidade. Né, é uma abordagem única que eu não vi ninguém comentar na internet. Né, eu nunca vi ninguém comentar sobre como aproveitar as oscilações de curto prazo no Tesouro Direto. Então, ele é o primeiro que comenta isso, pelo menos até onde eu sei. E se tu entendendo bem, né, o que você está fazendo, entenda bem o que você está fazendo, pois se ficar bem feito, o risco de perder dinheiro é praticamente inexistente, né? Então, se tu fizer a prática direitinho e entender o que tu está fazendo, é muito difícil tu perder dinheiro, tá? Pode ser que se tu seja, vamos dizer, muito agressivo, tu tenha que ficar com esse dinheiro preso por um tempo lá, porque tu não quer vender com prejuízo. Mas prejuízo é muito difícil ter, muito difícil mesmo, se tu não vender antes, tá? Então, entendendo o risco, a chance de dar prejuízo é praticamente zero, tá? Essa é a ideia. E também é um ótimo complemento para o treinamento Tesouro Direto Express do Quero Investir Agora, né? Eu realizei um treinamento que está disponível para algumas pessoas ainda. E quem fez esse treinamento, eu recomendo fortemente esse book, porque no treinamento Tesouro Direto Express a pessoa tem uma boa base de como tá, vamos dizer, investir no Tesouro Direto, entendendo as questões básicas e riscos. E entendendo isso, a pessoa já está disposta a dar um próximo passo para melhorar essa rentabilidade no Tesouro Direto. Né? Então eu recomendo fortemente esse curso para quem recém fez o curso Tesouro Direto Express, porque é uma forma de estar rentabilizando forte. Tá? Então eu vou deixar o link aqui embaixo. Quem tiver interesse em participar do curso, é só clicar no link que vai ser direcionado para a página, tá ok? E deixem os comentários de vocês aí embaixo também. Eu vou tentar responder assim que possível, né? Olhar toda vez que eu olho, eu tento responder o mais rápido possível. E a gente vai se falando. Se vocês quiserem ver um review de algum outro produto aqui no site, é só comentar embaixo que eu faço, não tem problema nenhum, tá ok? Então é isso aí. Um abraço para vocês e até um próximo vídeo.